Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Chegando a mais um fim de semana, hoje é sexta-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. 29 de outubro é a data da fundação da Real Biblioteca, que se tornou a Biblioteca Nacional. É também nessa ocasião que se comemora a inauguração do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, o mais ocidental do Brasil. No dia 29 de outubro, aconteceu mais um golpe nesse país. Getúlio Vargas foi deposto por um movimento militar liderado por generais que compunham o seu próprio governo. É nesse dia que se comemora o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, instituído pela OMS, pela Federação Mundial de Neurologia, com o fim de conscientizar e prevenir sobre o mal que chega a atingir uma em cada 6 pessoas. 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro, criado pela Lei 5.191 de 1966, que obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio no Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O Superior Tribunal de Justiça determinou que uma operadora de plano de saúde forneça medicamentos à base de canabidiol a um paciente diagnosticado com epilepsia grave. O canabidiol é extraído da cannabis sativa, planta conhecida como maconha. O medicamento não possui registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, a agência autorizou a importação excepcional do produto para utilização em tratamentos de saúde no país. O paciente que terá o remédio à base de canabidiol fornecido pelo plano sofre com crises convulsivas de difícil controle e apresenta problemas de desenvolvimento psicomotor por causa da epilepsia. O medicamento foi prescrito pelo médico, mas o fornecimento havia sido negado pelo plano de saúde. A determinação do STJ confirma a decisão que já havia sido tomada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Justiça do DF considerou que a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento configurava grave violação dos direitos do paciente. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Os agentes da Anatel estiveram em 7 centros de armazenagem e distribuição do Mercado Livre na capital paulista e em outras 5 cidades do interior: Barueri, Cajamar, Campinas, Guarulhos e Louveira. No total, 9.800 produtos foram lacrados, incluindo carregadores de celular, baterias, relógios inteligentes e microfones sem fio. Essa foi a primeira operação de fiscalização realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações e a Receita Federal em um centro de distribuição de uma rede varejista virtual, conhecida como Marketplace. Fabricantes e vendedores de produtos oficiais denunciaram a plataforma Anatel, que constatou anúncios de prováveis produtos irregulares. Houve cooperação das equipes do Mercado Livre na identificação dos produtos. A empresa também afirmou que vai buscar prevenir a publicação de anúncios de produtos ou equipamentos irregulares na plataforma. Os consumidores podem verificar no portal da Anatel a legalidade dos produtos anunciados,
o que garante padrão mínimo de qualidade, segurança e o acesso à assistência técnica. Da TV Brasil em São Paulo para a Rádio Nacional, Priscila Kersh. A carteira de identidade em Santa Catarina passa a adotar um novo modelo a partir do dia 8 de novembro. O número do RG será o mesmo do CPF. Quem já tiver o RG, o número continua valendo, mas quem for emitir a primeira via já não vai contar com um número separado do RG. No Brasil, cada unidade da federação pode emitir um número de sua identidade. Isso significa que uma pessoa pode ter 27 números diferentes de RG. Com a unificação do RG com o número do CPF, especialistas acreditam que fica mais fácil evitar fraudes. Isso porque a tecnologia une a biometria, que é única, com um número de identificação nacional, que no caso seria o CPF. É o que diz o perito do Instituto Geral de Perícias Catarinense, Giovanni Eduardo Adriano. Um documento mais confiável, um documento menos suscetível à fraude. Só no cruzamento de informações nos últimos meses da Receita com o banco de dados do IGP aqui de Santa Catarina, nós conseguimos derrubar mais de 160 mil CPFs, ou duplicados ou CPFs que poderiam ser utilizados para fraude. A técnica pioneira no Brasil começou a ganhar forma a partir de 2019, quando um convênio permitiu o acesso ao banco de dados da Receita Federal e a Receita acesso ao banco de dados do estado de Santa Catarina. Outros estados como Paraná e Rio Grande do Sul também caminham para adotar um único número de identificação. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. O Café com Espiritismo traz para você dicas de hábitos saudáveis. Se você é fumante e está pensando em se livrar dessa dependência que traz tantos prejuízos para a sua saúde, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou. Porém, é preciso saber que o caminho até abandonar esse mau hábito totalmente não é fácil. Mas olha, você não vai desistir antes de começar. Os benefícios para aqueles que param de fumar são numerosos, muito maiores do que essas pequenas dificuldades que você enfrentará. Então vamos a algumas dicas para te ajudar. Mude o seu cotidiano. Elimine da sua vida hábitos e objetos que te levam a acender um cigarro automaticamente. Cada pessoa tem um funcionamento próprio e você deve estudar quais são as ideias que te inspiram a acender um cigarro. Feito isso, elimine. Faça do momento de fumar o menos prazeroso possível. Há uma composição química no cigarro que te desperta o sistema de recompensa do cérebro. Além disso, o momento de fumar costuma estar relacionado a contextos agradáveis, como a cervejinha no happy hour, a pausa no trabalho, a companhia de amigos. Então, em vez de acender o cigarro na companhia de amigos e colegas, faça sozinho. Não alie o hábito do tabagismo a outros atrativos, como aquela cervejinha. Então faça sem nenhum acompanhamento. O método de marcar data para parar de fumar não é muito bom. Então pare de fumar. Você pode escolher parar de uma vez só ou parar aos poucos. Mas se lembre que há malefícios quando você abruptamente para com esse hábito. Em muitos casos, apresenta-se sintomas da síndrome de abstinência. Ela é causada pela falta de dopamina, um neurotransmissor, ligado ao prazer que tem sua produção estimulada pela nicotina. Por isso, esse método de parar de fumar de uma só vez funciona para aqueles que têm padrão de consumo do cigarro de leve a moderado. Se você é daqueles que têm alto grau de dependência do cigarro, então pare aos poucos. É mais interessante essa parada de modo gradual. Nesse caso, vá reduzindo em percentuais o número de cigarros que você consome a cada 7 dias, até que você faça o abandono pleno. Comece reduzindo 10%, 15% e aí sucessivamente a cada 7 dias. Contudo, é preciso estar atento para que o seu plano de parar de fumar gradualmente também não se torne uma desculpa para adiar a decisão.
Atrase o horário do primeiro cigarro. Outra dica importante é que se você quer parar de fumar e está acendendo seu cigarro às 6 da manhã, faça isso às 7. No dia seguinte, espere mais um pouco e acenda mais tarde. E assim por diante, dentro daquela ideia de diminuir a quantidade de cigarros diários, semanal e mensal. Uma outra forma que você pode tentar vencer a crise de abstinência é recorrer aos substitutos da nicotina, chiclete, adesivos, entre outros que estão disponibilizados no mercado. É importante também, se você tem um alto grau de dependência, buscar uma ajuda médica e psicológica. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nesta semana nós trazemos para você esse resumo. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. O Evangelho diz: vê a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho à ciência, lhe mostrando a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos seguintes. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas, de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma reflexão sobre os instrumentos que temos para a nossa reforma interior. A gente já aprendeu que para mudar o mundo começa individualmente e a partir daí mudando sentimentos, pensamentos, palavras e ações. O lugar onde nós vamos encontrar todas as ferramentas e todos os instrumentos é o ensino de Jesus Cristo. Está no seu Evangelho, está na sua Boa Nova. O Evangelho segundo o Espiritismo desenvolve a parte moral e nós entendemos, portanto, que é a parte moral que traz para nós os instrumentos adequados
para a gente sair de espírito inferior até chegar a espírito puro. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que traz o título Amai os vossos inimigos, uma instrução bem adequada do próprio Jesus. Está no item 1 que nós vamos ler. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus e vir chuva sobre os justos e injustos. Esta parte que foi isolada pelo codificador está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 20, 43 e 47. Nós vamos ficar só com essa primeira parte que nos traz uma informação muito importante. Mas para a gente apreender necessariamente o ensinamento, é sempre bom lembrar que Jesus não estava falando para o público do século 21. E assim, ele vai relembrar, tendes ouvido. Quando ele diz tendes ouvido, ele estava se reportando à Torá oral, que era o ensinamento de Moisés, que era passado de pessoa a pessoa. Era toda a lei e os profetas. Nesse ensinamento estava assim, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas ele mudou essa lógica e diz o seguinte, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Kardec chamou esse item de pagar o mal com o bem. Por quê? O fato de você pagar o mal com o bem, o fato de você devolver para aquele que te odeia amor, devolver amor para quem te persegue, te faz ser filho do vosso Pai. E aí você poderia questionar, eu não sou filho de Deus? Porque quando, em algumas traduções, traz para ser filhos de vosso Pai, outras poderão trazer ser filho de Deus. Ser filho de Deus, naquela expressão idiomática, significava ser divino, a qualidade. Então, aquele que é filho da luz é um iluminado. Aquele que é filho de Deus, ele é divino. Portanto, para ser divino, você precisa praticar a lei do amor, indistintamente. Essa aqui é a ideia. O benfeitor Emmanuel, na obra Opinião Espírita, desenvolve esse tema e nos chama a atenção para a existência de tantas outras circunstâncias na Terra que não são somente aquelas que ele denomina de horas escuras, onde nós nos deparamos com o problema da existência, do abandono, da enfermidade, da privação material, enfim, tantos outros problemas. Ele vai nos chamar a atenção dizendo, o espírita sabe que existem outros problemas que são até piores. Problemas piores do que uma doença. E que esses problemas não ficam tão aparentes porque eles estão ocultados por dias que têm a cara de ser dia feliz, mas que na verdade não são. E esses sentimentos ali que estão encobertos, que estão anestesiados por ilusões, eles vão jogar aquelas pessoas e aqueles indivíduos nas sombras. Portanto, esses indivíduos que estão iludidos com essa aparência de felicidade material, onde o seu sentimento verdadeiro de moral, enfim, está anestesiado, ele vai dizer que essa pessoa vai escorregar. E ela precisa da nossa solidariedade. Mas ele avança e vai dizer, estas mesmas pessoas podem estar nos fazendo mal, puxando seu tapete no seu trabalho, falando coisas que você não tem condição de aplaudir, ideias que você não tem condições de compartilhar, e ele vai dizer que você, mesmo não podendo aplaudir, não podendo sorrir, você não deve e não pode apedrejar, e que sim, você tem que ter uma atitude positiva em relação a essas pessoas. Ele vai esclarecer que Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los. Mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles, e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que Jesus nos ensinou, que um movimento positivo
de solidariedade para essas pessoas que por hora não estão enfermas, que por hora não estão privadas materialmente, que por hora não está aflita com a existência, que elas merecem a nossa oração. É possível sim amar o inimigo e ampará-lo por meio da oração, mas não só porque você vai auxiliá-lo positivamente com o sentimento que você está emanando para ele, mas é que você vai criar em torno de si mesmo uma psicosfera que vai ser como uma couraça, que vai te proteger até daqueles sentimentos negativos, daquele ódio, daquelas pedras, daqueles julgamentos desnecessários ou daqueles males que ele está praticando em relação a você ou alguém que você ama. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.